Deu aquela vontade de comer aquela empadinha maravilhosa, crocante, que derrete na boca. Ah, então você tá no lugar certo. Vamos aprender agora como faz essa belezura, tá, galera? Ficou uma delícia essa empada. Então comece acrescentando uma xícara de farinha de trigo sem fermento, tá, galera? Precisa ser a sem fermento, mais de 3 a 4 colheres de sopa de manteiga. Por que de 3 a 4 colheres de sopa de manteiga? Porque vai depender aí da sua farinha de trigo. Dependendo da marca, pode ser que você use 4 colheres ou pode ser que você use 3. Você vai mexendo essa misturinha aí até formar uma farofa, tá? Precisa de fato ficar com aquela textura de farofa, tá, galera? E é super simples, como vocês estão vendo aí. Vocês viram, eu vou acrescentando a manteiga aos poucos até sentir ali que tá numa textura correta. Essa textura dessa empada, ela não pode ser nem seca, ou seja, essa farofa ela não pode estar esbranquiçada, ela tem que estar bem amarelinha. E ela também não pode ser também muito gordurosa, né? Porque senão a nossa empada ela não vai ficar crocante. Então ela tem que ser, como vocês estão vendo aí, essa farofinha que tá na medida certa, ou seja, tá bem úmida de manteiga. E é uma farofinha muito leve, muito amarelinha, tá? E que você consegue ver que ela fica bem solta. Para finalizar, eu coloquei aí meia colher de sopa de caldo de legume em pó e meia colher de sopa de caldo de galinha em pó, tá, galera? Ou sal ou caldo de legumes aí em pó. Para dar textura à massa, a gente vai colocar de 2 a 3 colheres de sopa de água. O que eu recomendo? Você colocar 2 colheres de sopa de água, mexer, como vocês estão vendo aí, você vai formar pequenos bolinhos. E se chegar na textura certa, você nem precisa colocar outra colher de água. Mas se você formar esses bolinhos e eles ainda estiverem meio quebradiços, significa que você precisa dar mais liga a essa massa. Aí sim, você vai acrescentar a terceira colher de sopa de água. E aí, quando formar essa textura aí de bolinha, você conseguir unir essa massa e formar essa bolinha, é porque tá na textura ideal. Lembrando que não precisa ficar mexendo muito essa massa, é apenas para unir, né? Para ter certeza que tá na textura certa, é só você pegar um pedacinho, como vocês estão vendo aí, fazer uma bolinha e amassar essa bolinha. Se tiver, como vocês estão vendo aí, que com a textura um pouco mais molinha, mais elástica, pronto, tá ideal. Cobrir essa massa com papel toalha e levar ao congelador. Você vai deixar no congelador aí de 10 a 20 minutos para essa massa ficar mais fácil da gente modelar depois. E enquanto a nossa massa tá no congelador, o que é que a gente vai fazer? O nosso recheio para nossa empada de queijo. E eu começo acrescentando uma colher de sopa de requeijão, mussarela ralada, uma colher de sopa de creme de leite. Vou mexer tudo até formar uma pasta. Por fim, eu acrescento um ovo, mexe tudo até ficar bem homogênea essa misturinha. Uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, daqueles que vende em pacotinho mesmo no supermercado. E você também pode acrescentar outros tipos de queijo, tá, galera? Eu tô colocando aí queijo mussarela fatiado, pode ser também queijo mussarela em pedaços, pode ser queijo provolone, enfim, o queijo que vocês tiverem aí em casa e que vocês quiserem. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar a nossa massa do congelador e começar a modelar nossas empadas. Como eu modelo? Basicamente, eu pego um pedacinho da massa, vou, tipo, sovando ela na mão até ela ficar homogênea, muito rapidamente, né, galera? E aí, quando tá nessa textura que eu dá pra me formar uma bolinha e ela tá bem homogênea, é só você ir apertando essa massa na forma. E aí, você vai moldando em forma de empada e fazendo uma textura que vocês mais gostam, tá? Se vocês querem mais fina, você vai apertando mais. Se vocês querem ela mais grossa, você deixa numa textura mais grossinha. Precisa apertar em todos os lados, né, dessa empada. Quando chega na textura que você quer, que você viu que é a ideal, é só você furar essa massa. Você pode furar ela com a faca, como vocês estão vendo aí, ou também com o garfo, tá? Pra fazer furinhos em todo o fundo da massa. E aí você vai acrescentar o recheio da sua preferência. Eu acrescentei frango, tá? Eu coloquei frango e mussarela, mas você pode colocar o recheio da sua preferência, né? E aí a gente tá fazendo nossa tampinha da nossa empada, que também é algo muito simples. É só você ir modelando nas mãos, faz uma bolinha, depois vai modelando em formato ali de uma massinha, junta essa tampa com a outra massa, né? Que é importante também você deixar esse espaço, né? Como vocês estão vendo aí, esse espaço de massa, porque é só você juntar, unir uma na outra e ir tirando o excesso com as pontas do dedo. É super simples, super fácil, né? E para não correr o risco dessa empada abrir, é só você pressionar esses fundinhos dela, essas laterais com o seu dedo, como vocês estão vendo aí. Você vai batendo a pontinha do seu dedo bem de leve em todas as laterais dessa empada. E se for necessário, vai tirando o excesso também de massa com os dedos. É só você ir rodando,
sempre com muita delicadeza para não quebrar essa massa, tá, galera? E você vai apertando, enfim, vai moldando ali, dando pequenas batidinhas para ficar do jeito que vocês querem. Aí eu tô fazendo a nossa próxima receita aí, a nossa próxima empada, e é o mesmo esquema. Pega, forma uma bolinha, vai amassando essa massa contra a forma, até ficar na textura ali, na espessura que vocês mais gostam. Vocês também podem tirar o excesso com a faca, como vocês estão vendo aí, ou com o dedo, tanto faz. Com a faca é bem prático, mas nem sempre as pessoas gostam, né? Então também pode ser com o dedo, você tira o excesso. E aí você faz aquele mesmo esquema de ir moldando ela, de apertando ela contra a forma e de ir furando ela todinha, tá? No final, que você já deixou na textura que você quer, enfim, do jeitinho ideal, no formatinho ideal, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai furar essa massa todinha. Essa daí que vocês estão vendo é a que vai ser a empada aberta de queijo. Por isso que a gente não deixou um espaçamento, por exemplo, para unir com a tampinha, né? Já que ela não vai tampa. Então, a gente vai tirando todo o excesso, deixando ali no formato ideal, perfeito. Não precisa ser muito fina, mas também não precisa ser muito grossa. E aí, a gente vai furando essa massa com a faca em todo o fundo, tá? Para não correr o risco dela subir, enfim, ficar feio no meio do processo. E aí, a gente acrescentou o nosso recheio de queijo nela, né? E pronto, galera. É assim, super simples. As empadas fechadas, que são as de frango, que tem tampa, a gente bate uma gema de ovo, tá? Para essa quantidade de empadas, eu precisei apenas de uma gema de ovo e já foi o suficiente. E aí, eu bati com garfo essa gema e depois pincelei essa gema em todas as empadas fechadas, né? E ficou aí essa maravilha, galera. Ô massa gostosa. Sabe aquela massa que é crocante, mas que ao mesmo tempo derrete na boca? E o recheio ficou simplesmente incrível. Inclusive, galera, esse recheio de frango já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card. Se vocês quiserem saber como temperar frango de uma forma prática, simples e que agrada a maioria das pessoas, cliquem aqui no card que já tem essa receita do frango, né, temperado, que foi justamente esse frango que eu usei nessa empada. E a massa, galera, fica simplesmente deliciosa. Se você colocar queijo dentro também, quando você abrir, vai ficar aí esse queijo derretendo, vai ficar uma delícia, tá? E, galera, no forno, esqueci de falar pra vocês, mas durante o forno, o que é que você vai deixar a quantidade? Você vai pré-aquecer esse forno e você vai deixar essas empadas por no mínimo 20 minutos. Depois de 20 minutos, você vai abrir o seu forno, que tem que estar a um fogo baixo, tá, galera? O forno não pode estar muito quente, senão vai queimar a nossa massa e ela vai ficar crua, vai queimar por cima e ela fica crua. Então, deixe no forno a 180 graus, de 200 a 180 graus, deixa ali por 20 minutos, tá? E depois desses 20 minutos, você vai abrir o forno e você vai olhar se essas empadas já estão boas. Como é que você sabe? Basicamente, se elas estiverem douradinhas ou se o recheio da nossa empada de queijo estiver, como vocês estão vendo aí, que tá bem douradinho. E a empada fechada, ela vai ficar bem amarelinha. Então, quando ela tiver nessa textura amarelinha, já tá bom, já tá ótimo de tirar do forno. Então, assim, fica essa receita maravilhosa, fica deliciosa, galera. Essa empada fica incrível. Eu super recomendo e me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, hein? Vocês já tinham comido uma receita de empada tão fácil, tão barata e tão prática assim? Olha, tenho certeza que vocês vão amar. Então, deixe os comentários aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e até a próxima receita.